Olá, gente, como vai você? Tudo bem? Como é que foi sua semana? Quantas notícias recebemos essa semana? Lembra? Qual o número de contaminados? Chegou na sua, na minha cidade, passou perto. E quem está com a razão? Governo federal, municipal e estadual, vamos sair, vamos abrir os negócios, não vamos abrir, é uma confusão, não é? E o que é legal disso tudo é porque nos faz pensar. Nós estamos diante de uma realidade apocalíptica, estamos vivendo aquilo que alguns têm apregoado como o final dos tempos, a vinda do Messias, essa é uma praga apocalíptica que veio destruir a terra, ou estamos falando de um evento comum, corriqueiro, esse apenas por questões estranhas a nós, tomou toda essa proporção, não sei se mídia, não sei se o medo. Bom, o propósito não é esse. O propósito é a gente pensar acerca da questão apocalíptica, da questão escatológica. E aí eu quero chamar a sua atenção para aquilo que já falamos. Nós falamos na aula anterior sobre as visões ou as perspectivas escatológicas, especialmente sobre 3 delas: o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. E entendemos, então, alguma coisa sobre elas. Para que comecemos, eu quero só voltar a destacar alguns aspectos dessas 3 posições para fortalecer e entrar naquilo que havíamos proposto, que vamos falar um pouco do futuro da igreja. Uma vez que partilhamos do futuro da igreja, nós vamos então olhar um pouco para o futuro, conforme a Bíblia diz, de Israel e o plano das alianças que, para quem acompanha, já falamos na aula 3, se eu não estou enganado. Antes disso, vamos orar? Abaixe sua cabeça. Obrigado, Deus, por esse tempo de estudar a Tua palavra e de refletir nela, e queremos compreendê-la, ó Deus, para que ela nos traga não só a paz, quanto à esperança da volta de Cristo, mas também a firmeza para proclamarmos a verdade, ó Deus, com segurança. Em nome de Cristo, amém. Ok, pensando na segunda vinda de Cristo, lembra? O amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo, eles basicamente trabalham com a mesma ideia, dizendo assim, a vinda de Cristo é um evento não secreto, não é um arrebatamento que ninguém vai saber, como uma determinada linha de pensamento religioso apregoou. Não, é um evento conhecido, é um evento que dispara um gatilho escatológico de, claro, cada uma das visões após o arrebatamento tem a sua perspectiva. Mas o arrebatamento está relacionado com esse evento da volta de Cristo. As 3 posições, por exemplo, falam acerca do anticristo. Quem é o anticristo? No amilenismo, por exemplo, o anticristo são muitos, e eles já se levantaram ao longo da história, mas haverá um anticristo escatológico que surgirá aí nesse período de tribulação e vai reger um sistema mundial e vai se levantar contra a igreja de Cristo. Alguns associam isso a um governo, a um poder. Existem várias linhas de pensamento que tratam acerca disso. O pré-milenismo, quando pensa no anticristo, não descarta a existência desses pequenos anticristos, como João fala na sua carta, mas fala de um indivíduo, de alguém que assume essa posição messiânica e seduz o coração e convence o coração dos judeus para que o sigam. No pós-milenismo, o anticristo pode ser qualquer pessoa, em qualquer tempo, que persegue, que se opõe ao crescimento da igreja de Cristo. E a grande tribulação? Isso nós vamos tratar um pouco, mas na visão amilenista, a grande tribulação ocorrerá nesse evento da vinda de Cristo. A igreja vai passar por todo este processo e ela sofrerá todas as consequências. Na questão pré-milenista, você tem aquelas 3 perspectivas da tribulação: o pré, o mid e o pós-tribulacionismo. E no pós-milenismo, a tribulação, nós estamos vivendo nela. E conforme a igreja vai crescendo, conforme a igreja vai se estruturando, nós vamos vencendo essa tribulação. Uma
Uma perspectiva interessante para a gente entender é a relação entre igreja e Israel. E isso é importante na nossa leitura, ou na forma como nós estamos trabalhando aqui na nossa construção escatológica. Por quê? Para uma visão amilenista, para aqueles que não consideram a literalidade do milênio, a igreja é o verdadeiro Israel. Só há um povo de Deus. Então, aquilo que Israel desempenhava e as bênçãos de Israel do Velho Testamento foram transferidas à igreja. E não há um retorno daquelas promessas bíblicas feitas a Israel. Tudo se cumpre na igreja. Numa leitura no pré-milenismo, por exemplo, a igreja, em alguns aspectos, ela recebe bênçãos de Israel, mas nós estamos falando de povos distintos. Israel e igreja são povos diferentes, são considerados e chamados de gente, de povo de Deus, mas não estamos falando da mesma nação ou do mesmo povo. Há bênçãos que são prometidas a um e não a outros, e assim por diante. Para o pós-milenismo, a igreja é o novo Israel. O Israel foi rejeitado e agora nós somos o novo Israel de Deus e temos a nossa função. O milênio, então, como é que fica? Para o amilenismo, o milênio não é literal. O milênio é espiritual. E nós estamos vivendo o milênio como sendo salvos por Cristo. E Satanás já não tem mais poder sobre nós, não tem domínio sobre a nossa vida. Para o pré-milenismo, o milênio virá após o período tribulacional. E que diz respeito ao milênio é de que Cristo vai reinar cumprindo as promessas feitas no Antigo Testamento a Israel, em que Cristo se assenta no trono de Davi, conforme os pactos das alianças. No pós-milenismo, conforme o evangelho está sendo pregado, esse período de prosperidade e paz da igreja vai se instaurar, vai ser iniciado. Então, quanto mais a igreja prega, quanto mais a igreja cresce e estende os seus braços, mais paz haverá no mundo. Basicamente, é isso que conversamos nas semanas anteriores. O que eu quero começar ou continuar a partir de hoje é falando um pouco daquilo que nós chamamos os eventos do que está acontecendo no nosso tempo, naquilo que chamamos da presente era. E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas questões. Por exemplo, quando vamos falar dessa data, eu quero usar como base aquele pensamento que o profeta Daniel vai trazer, dizendo que houve uma fala acerca de 70 semanas colocada sobre a nação ou sobre Israel. Então, quando vamos pensar na presente era, quero fazer esse seguinte caminho. Nós temos a eternidade passada, e lembra, eu estou fazendo essa relação igreja-Israel. Nós temos aquilo que é chamado das 69 semanas de Daniel. O profeta Daniel fala de que há um espaço e depois começa a última semana. Muito bem. Este gráfico, então, dá conta de que você tem a eternidade passada, você tem as coisas acontecendo e ele termina lá no futuro. Nesse olhar no futuro, a semana proposta por Daniel, esse gatilho começa a ser contado a partir do ano 444 a.C., aproximadamente, e ele se estende aproximadamente até o ano 33, com o início da igreja. A partir daí, nós temos alguns eventos que estão acontecendo. Eu não quero tratar aqui neles, nesse momento, mas só para você entender quantas coisas estão acontecendo. A retomada do Estado de Israel, guerras, o reconhecimento de Israel como nação. E nós temos o dia de hoje. Quando do arrebatamento da igreja, então, há o início desse período tribulacional. O período tribulacional, ele é dividido em duas partes, conforme a profecia de Daniel. Uma parte
3 anos e meio, que é chamado de um período de paz, onde o anticristo estabelece o seu reino e o seu governo, e a segunda parte, chamado um período de extrema perseguição contra aqueles que não honram, que não glorificam o anticristo e o seu profeta. Não é? Nós temos o anticristo se revelando, dando-se a conhecer plenamente, nós temos a volta de Cristo, e aqui, dentro desse período, eu quero que você pense o seguinte, sem querer destacar aqui se nós somos pré, pós ou mid tribulacionistas, mas estes eventos, a revelação do anticristo, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento, todos estão relacionados com esse período tribulacional, antes ou depois. Nós temos então, depois do período tribulacional, o milênio, e se você lembra, acho que na primeira e segunda aula nós tratamos qual é a leitura que estamos fazendo. Então, quando você pegar os escritos, e se você não tem isso, por favor, entre em contato comigo, a gente pode mandar para você esse material. Qual é a hermenêutica que estamos usando enquanto trabalhamos com esta reflexão? Quando, então, termina o milênio, existe a rebelião final e novos céus e nova terra, a eternidade futura. Muito bem. Esse, então, de uma forma bem gráfica, um resumo do plano de Deus. Aqui no nosso material de estudo, então, eu quero que você acompanhe comigo o que você tem na sua mão, para a gente entender. Eu quero ler um texto que está lá no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 31, quando o anjo diz: eis que em teu ventre conceberás, dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Você conhece essa história. Como precisamos pensar quando olhamos para esse aspecto das eras? O que vamos entender quando lemos a Bíblia é de que uma leitura tanto da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nos dão a entender que Deus tem trabalhado em segmentos de tempo. Por exemplo, Israel e igreja, 2 períodos de tempo. Paulo fala sobre isso. Paulo fala, por exemplo, sobre entre Adão e Moisés, de que a lei foi dada a Moisés, mas a graça veio por Cristo. Jesus fala do tempo dos gentios. Jesus fala de um período que era desconhecido, e lá em Mateus ele dá características desse período. Ele fala, por exemplo, de um período de grande tribulação, e ele define o seu caráter. A Bíblia fala de que existe os últimos dias para Israel, lá em Isaías, e fala também dos últimos dias para a igreja, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. João fala de um período de tempo de 1000 anos e relaciona esse tempo ao reino de Cristo, durante o qual a igreja, a noiva, também reinará com ele, lá em Apocalipse, capítulo 20. E o fato de Cristo Salvador, conforme a palavra do anjo aqui no texto que lemos, se assentar e reinar no trono de Davi, nos mostra de que há um tempo em que estas coisas de fato não aconteceram. Então, é interessante a gente perceber essa relação de tempo, ainda que não sejam tempos cronologicamente perfeitos com datas exatas, a gente percebe de que Deus está olhando para esses blocos de tempo e isso vem cumprindo o seu propósito. Por exemplo, onde é que encontramos Cristo nisso? Timóteo, lá em 1 Timóteo, Cristo é ele que é chamado do Rei dos séculos. Esse tempo tem a ver com o poder, com a glória de Cristo, com esse plano perfeito dele para a sua igreja e para cumprir o plano maior de Deus. E agora vamos tratar sobre qual a diferença entre o agora e o que passou. Por exemplo, uma das maneiras da gente entender essas distinções pode ser observada da seguinte maneira: antes, Cristo era esperado. No presente, ele não só veio, mas morreu, ressuscitou
e está assentado à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Antes, o Espírito Santo enchia certos homens de poder para que realizassem a sua tarefa, mas agora ele reside em todos os crentes. Antes, a proclamação do Evangelho é feita numa expectativa dessa glória que virá, mas agora não. A proclamação do Evangelho é feita na convicção do Cristo que se revelou. A revelação era incompleta. Hebreus vai dizer que eles sem nós, eles não estavam aperfeiçoados. Nesta era, um outro aspecto interessante, nós estamos vivendo nesse período do domínio de Satanás. A Bíblia vai nos dizer que o mundo jaz no maligno nesse tempo, não é? A nação de Israel, que foi separada para um objetivo específico, não cumpre este papel. Então, as profecias relacionadas com Israel, como nação testemunha, sacerdócio, nação santa, não se encaixam. Então há uma distinção. E qual é o propósito de Deus para esta era? O que Deus tem em mente, ou o que Deus nos mostra nesta presente era? Então, isso é importante a gente entender, porque assim, no Velho Testamento, o propósito que Deus tem a Israel, você vai encontrá-los quando a gente tem um estudo acerca das alianças, nas alianças em que Deus está comprometido, não é? E aí você percebe que muitos propósitos não completos ainda, não realizados. Mas agora nós temos uma outra perspectiva, é de que a igreja, não é que ela assume o lugar de Israel, não é que o plano de Deus é errado, imperfeito e precisa entrar na igreja. Não, a igreja é parte desse plano de Deus, a igreja é parte desse agir de Deus. Por quê? Qual a razão da igreja existir? Muito bem, Efésios, capítulo 2, no versículo 7, o apóstolo Paulo trata acerca disso. Olha que interessante, ele diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e o texto continua nos dizendo. Muito bem, então, vamos entender qual é o plano, qual é o propósito desta era? Ok, então nós temos algumas perspectivas interessantes. Pregar o evangelho da salvação. Esse é o nosso chamado. Jesus nos manda sair, ide por todo mundo, pregue o evangelho. Precisamos ensinar acerca deste poder, desta revelação de Cristo. A igreja cumpre esse propósito. A igreja entra no plano de Deus como não uma lacuna, mas uma revelação para demonstrar como Deus é bom. Você já parou para pensar nisso? Quando você e eu estamos cultuando a Deus, era parte do plano de Deus que você e eu fôssemos testemunhas para o mundo, para as potestades, para o inferno, a bondade de Deus. Talvez a gente pode associar da seguinte maneira: quando nós nos comprometemos e abraçamos a fé cristã, nós estamos testemunhando ao inferno a graça de Deus. Não nós, mas Deus está mostrando a sua bondade, e isso é um elemento de condenação àqueles que se perdem e o rejeitam, não é? Então, o cristão é testemunha desta graça por conta desse chamado especial de Deus. Ok, uma característica ou o caráter dessa nossa presente era é de que a rejeição do Messias nos parece estranha. Como é que Israel não aceita, não reconhece o Messias? Tudo se encaixa. Leia as profecias do Velho Testamento, tudo se encaixa em Cristo Jesus. São diversas profecias. Você pode fazer alguma pesquisa por aí, você vai encontrar quantas vezes, e por que não? Paulo vai dizer em Colossenses que isso é um mistério. Eu não sei, você não sabe. Colossenses capítulo 1, ele fala exatamente sobre isso. Olha que interessante.
capítulo 1, nos versículos 24 em diante, ele diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação, período de Deus, que me foi concedida para conosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as nações, e agora foi manifesto aos seus santos. A igreja era parte do plano de Deus, mas era um mistério, ninguém percebia, ninguém sabia. Esse mistério, então, não é que interrompe o plano de Deus, esse mistério é parte do processo de Deus de salvação, de redenção, de demonstrar misericórdia, de demonstrar justiça, a formação de uma igreja que se junta judeus, gentios em um só corpo. Paulo vai dizer também lá na carta de Efésios, isso é um mistério. O judeu que tinha um problema de relação com o gentio, e entender que agora eles fazem parte de um só povo, eles são parte de um mesmo corpo, não há mais diferença. Isso é mistério. Esse plano de Deus que resulta na salvação, Paulo diz, é mistério. A relação de Deus, de Cristo, de Deus em Cristo com os homens, é um mistério. Eles não podem entender, por isso que ele é rejeitado, não é? E até o desenvolvimento do mal, o crescimento da iniquidade, conforme Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses, também é um mistério. Então, esse plano de Deus, ou esta era que nós estamos vivendo, nós chamamos isso de uma era de mistério. E qual é o fim dela? Muito bem, nesta presente era, entre esses dois adventos, quando Cristo veio e quando Cristo voltará, Deus está cumprindo dois planos distintos. Um com a igreja, que será completo no arrebatamento, e outro com Israel, que será completo naquele período tribulacional e no período do milênio. Ambos têm passagens e têm informações completas na Bíblia sobre isso. Você pode ler 1 Pedro, Judas 18, 1 Pedro 5, 1 João, Daniel 10, Deuteronômio 4, falando da igreja, 1 Timóteo 4, e assim por diante, você tem escrito nas suas mãos. Deixa eu só colocar algumas coisas para você poder acompanhar comigo aqui, não é? A igreja que começa lá em Pentecoste e termina com o arrebatamento, a ressurreição dos salvos, conforme Tessalonicenses. Deixa eu ampliar um pouco aqui para você. Isso aqui é apenas um resumo. Então, tem algumas coisas relevantes que eu quero destacar para você. Por exemplo, não são sinais no sentido de olha o relógio. Não. São acontecimentos interessantes que mostram esse agir de Deus, que mostram que Deus não está fora da história, Ele está presente na história. Por exemplo, a proclamação do Evangelho, a volta de Israel à sua terra, guerras, não é? Catástrofes. Uma outra questão interessante é a apostasia dos nossos dias, o ressurgimento de grandes impérios, não é? Pensando em questão de tribulação, nós temos questões de caos econômicos, né? Caos políticos. Gente, a gente está vivendo um momento em que quem imaginava que a gente ia chegar a esse tempo que não podemos sair de casa, nós não podemos ir trabalhar, por algo invisível, gente. Um vírus, e aqui não quero desprezar nem ampliar isso, dar um peso maior, me perdoem se eu faço isso, mas só para você entender, quem de nós podia imaginar que chegaríamos um tempo, em pleno século XXI, com toda a tecnologia, com todo o sistema de informação, de que um vírus desenvolvido sei lá onde, se natural, em morcego, cachorro, se em algum laboratório da China ou de qualquer outro lugar do mundo, iria atacar o mundo de tal maneira que nós não poderemos sair de casa, que nós não poderemos sair do país, que nós teremos que ficar isolados com medo de cumprimentar alguém. Você já pensou se alguém tossir do seu lado, se alguém espirrar do seu lado, você tem medo de pôr a mão?
Quem imaginaria isso? Isso é um caos, gente. Isso é uma tragédia. Briga, discussão, não é? Caos político, crises no Oriente, temos fome, guerras, temos terremotos. Olha quantos falsos profetas surgem por aí, quanta gente pregando e inventando modas por aí. Olha quanta apostasia, quanta gente abandonando a fé. Olha quanta a questão de desestrutura familiar acontecendo nos nossos dias. Então, olha que interessante. Quando nós vamos olhar lá em Mateus capítulo 24, dos versículos 4 e aí até o versículo 35, nós podemos perceber uma coisa bem interessante. Deixa eu voltar aqui para você entender. Falsos cristos existem? Sim. Tem muita gente enganada, acreditando num Cristo errado, em doutrinas erradas? Sim. Existem guerras, rumores de guerras, iminência de guerra? Sim. Existem tensões, talvez não guerra de armas, mas existem nação contra nação, reinos brigando? Sim. Existem fome? Sim. Catástrofes naturais? Sim. Olha que interessante. À luz das profecias de Cristo em Mateus capítulo 4, não há nenhum item necessário a se cumprir para que ele volte. Tudo já foi cumprido, ou tudo está sendo cumprido. Não é o corona. Tudo já foi e está sendo cumprido nos dias atuais. O que nos falta então? Nos falta olhar para a palavra de Deus e entender: Cristo pode voltar. Deixa eu terminar aqui lendo a conclusão que está na sua folhinha aí. As referências, então, quando olhamos para a nossa presente era, as referências de qualquer período precisam ser pensadas na seguinte perspectiva: sobre quem está falando, sobre Israel ou sobre a igreja? Então, o que nós vamos concentrar, e estamos fazendo nessa parte, é nos acontecimentos relacionados à igreja, e depois voltamos para Israel. Então, quando a Bíblia fala das passagens relacionadas da volta de Cristo à igreja, não há nenhuma profecia que precisa ser cumprida. Nada. Tem um asteroide vindo que vai cair na Terra. A Bíblia diz que isso vai acontecer. Sim, a Bíblia diz, mas isso não está relacionado com a volta de Cristo na igreja. Só ler a Bíblia, a cronologia do tempo, não é? Uma questão interessante da época da igreja, que a Bíblia vai nos dizer, é de que existem homens injustos. Existe uma piedade falsa na igreja. Isso é uma questão muito interessante. Já que a igreja tem a esperança de que Cristo volta a qualquer momento, então não há sinais. Se houvesse sinal, a gente saberia. Se Cristo vem como ladrão da noite, que ninguém sabe, e vem buscar a sua igreja, não há nenhum sinal indicando isso, nem corona, nem nada. Guarde isso. Se Cristo vem e a volta de Cristo é iminente, ela acontecerá a qualquer tempo, não há sinal. Se houvesse um sinal, nós poderíamos dizer: opa, o sinal da volta de Cristo, Atos, da mesma forma como viram subir, ele voltará. Então, precisamos entender isso para termos paz no nosso coração. E fazer o quê? Aquilo que Paulo diz lá em Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros com esta verdade. Precisamos, meus irmãos, de paz no coração. Tenho falado, os nossos dias carecem de pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurado. Você tem confiado em Deus com relação ao seu futuro? Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço para você. Amém.